Fala, segue Nutri, eu sou a Bruna Lima, sou nutricionista clínica e esportiva e hoje eu tô aqui pra gente falar um pouquinho, sobre a perda de peso, algumas pessoas acontece um caso de ter a perda de peso e depois ter o reganho desse peso ao longo do tempo, às vezes em um prazo muito curto, Então hoje eu tô aqui para te auxiliar, durante essa perda de peso, para que isso não aconteça com você. Um fator importantíssimo aqui que eu deixei para o final. Então, o primeiro passo importantíssimo é avaliar, fazer uma avaliação durante esse processo dos seus hábitos alimentares, fazer a avaliação e entender um pouquinho dos seus hábitos alimentares, dos seus planos também, dos seus projetos durante esse longo desse tempo. Avaliar também suas metas específicas ao longo desse tempo é importante. Segundo passo também, a gente precisa criar estratégias, criar uma meta, para se alcançar ao longo desse tempo, do tempo que for estipulado para essa perda de peso. A gente precisa criar uma estratégia para que chegar nessa perda de peso. Às vezes você quer perder 10 quilos, tá? E como eu vou fazer para perder esses 10 quilos? Então a gente precisa montar uma estratégia para que você possa alcançar esse seu objetivo, de forma palpável, de forma sem ser extremista. E aí, o terceiro passo importantíssimo é a escolha, dos alimentos. Precisam ser escolhas de alimentos nutritivos. E aí o que a gente pode fazer? O maior passo, na verdade, a maior dica que eu posso te dar é para você procurar um profissional que ele possa te auxiliar montando um plano exclusivo para você, dentro das suas calorias, dentro das suas necessidades, E aí uma opção também que pode te ajudar a fazer escolhas melhores é o meu e-book. Meu e-book está aqui embaixo na descrição. Ele é um e-book completíssimo, ele fala sobre as escolhas nutricionais, ele dá opções de como escolher entre pães e entre outros alimentos. Ele tem a opção cardápio qualitativo, ele tem receita. Cara, é um e-book completo, tá? Então tá aqui embaixo na descrição. Se você correr, já garanto você. Não tem como falar em emagrecimento, em vida saudável, em ganho de massa, e entre outras questões, se não falar de exercício físico, tá? É importantíssimo para nossa vida. Como eu disse, não só na fase do emagrecimento, tá? É importante em todas as áreas da nossa vida, seja ela para ganho de massa, seja ela se você tiver com algum problema de saúde, alguma doença, às vezes algum problema articular também, normalmente alguns médicos indicam para fortalecimento. Então a atividade física é importantíssima. E aí, para acontecer a perda de peso, algumas pessoas já sabem que a gente precisa de déficit calórico. Inclusive tem vídeo aqui no canal falando sobre isso, vou deixar linkado aqui, tá? Se você quiser, depois você assiste lá, também tem outros conteúdos relacionados a isso, a perda de peso, ao emagrecimento. E aí a gente não pode falar de emagrecimento, de déficit calórico, sem ser reduções de porções, em porções adequadas. Então a gente precisa dessas questões. Por exemplo, se eu consumo 3 pães ao longo da manhã, a gente precisa ter uma redução. Se a minha porção de arroz está maior, a gente precisa fazer uma redução. Então a gente precisa pensar nessas porções, nesses acompanhamentos. Então você precisa sempre, por exemplo, na hora do almoço, colocar um arroz, feijão, uma proteína, legumes e verduras. A gente também precisa incluir, pensar sempre nas porções. E aí, nessa questão das porções, a gente precisa de ter alimentos variáveis no nosso prato, para a gente ter uma alimentação balanceada, uma alimentação equilibrada. Então a gente precisa sempre estar ali modificando, por exemplo, não comer os mesmos alimentos todos os dias, tentar sempre modificar, sempre um prato bem colorido. Isso é muito importante na nossa alimentação, para poder ter o rodízio de nutrientes apropriados e vitaminas apropriadas durante os nossos dias. E aí um fato importantíssimo que às vezes a gente acha que não tem nada a ver, que não influencia na nossa perda de peso. Gente, uma noite de sono adequada, ela está associada à nossa perda de peso. Sim, tá? Então vamos lá. Uma noite de sono adequada e uma boa hidratação também está relacionada à perda de peso. E aí entra a questão também da hidratação. Eu preciso sim beber bastante líquido para poder desinchar o corpo, para manter o corpo hidratado.
e não atrapalhar o meu processo de emagrecimento. E aí, se você não sabe quanto de água você precisa ingerir, né, para poder estar hidratado todos os dias, você pode fazer uma continha que é o seu peso vezes 35, que vai dar um valor e essa quantidade de água que você precisa beber todos os dias. E aí, um fator importantíssimo que influencia gigantescamente a nossa perda de peso, gente, é a questão do estresse, né? As pessoas estão estressadas, ansiedade, com pico de ansiedade, com pico de depressão e entre outros fatores acabam influenciando a sua relação com a comida. Algumas pessoas querem comer mais, algumas pessoas querem comer menos, e isso sim influencia muito também no seu processo de emagrecimento. Então você precisa cuidar das suas emoções, cuidar dos seus estresses, né? Para que não atrapalhe o seu processo de emagrecimento. Deixa aqui embaixo, né, a sua experiência, deixa aqui embaixo suas dúvidas para a gente poder estar conversando um pouquinho mais, né, dialogando sobre. Se você tiver interesse nesse tipo de conteúdo, eu posso trazer mais. E agora falando de um fator importantíssimo aqui que eu deixei para o final, tá? Eu priorizo muito a questão da reeducação alimentar, né, para os meus pacientes. Eu sempre digo que eu prefiro que as pessoas aprendam a se alimentar. Por quê? Porque se você fizer uma dieta restritiva ou fizer qualquer outra dietinha da moda, você pode sim ter a sua perda de peso lá, ó, feita com sucesso. Só que se você não souber se alimentar, é um risco grande você corre de ter esse reganho de peso. Então eu prefiro que os meus pacientes aprendam a se alimentar, aprendam a fazer escolhas do dia a dia para que eles possam ter o sucesso, né, do emagrecimento e não ter o reganho, porque a pessoa vai aprender a se alimentar, então ela não vai ter aquela necessidade de comer absurdamente, de fazer escolhas inadequadas. Ela vai saber fazer escolhas que estão dentro do plano dela, tá? Então é isso, deixe seu like, se inscreva aqui no canal. Até o próximo vídeo.